Olá, tudo bem? Me chamo Tagore Vilela e irei apresentar para vocês o Fórum Regional Cuidemos Mais. A ONG Amigos da Vida, em parceria com a Fundação Ancla, convida a todos interessados a entender um pouco mais sobre os desafios de pessoas que vivem com HIV no Brasil. Teremos participações de Ludmila Santiago, Dr. Davi Urbaez, Doutora Denise Aracaki, Dr. Leonardo Borges. Os temas que iremos apresentar: a apresentação da campanha Cuidemos Mais, um pequeno videoclipe que fala sobre a campanha Indetectável, ongol transmissível, qualidade de vida de pessoas que vivem com HIV, adesão terapêutica e metas unais. Agora com vocês uma pequena palavra do nosso presidente da Amigos da Vida, Cristiano Ramos. E é isso, vamos aproveitar o conteúdo. Tchau, tchau! Meu nome é Cristiano Ramos, eu sou um ativista LGBTQIA+, vivendo com HIV/AIDS há 33 anos. Eu sou um remanescente da década de 80 e 90, né? Onde a epidemia da AIDS ela tinha uma outra realidade. Naquela época, né? Eu descobri no ano de 1988. Naquela época, a AIDS era uma sentença de morte, porque não havia medicação, né? A medicação só veio surgir em 94. Então, até lá, eu fiquei esses 7 anos esperando uma morte que não veio, né? E depois veio a doença com toda a sua força e crueldade, e eu adoeci, né? Tive a AIDS instalada no ano de 1997 e consegui vencer, né? A partir daí, fundei uma ONG, que é a ONG Amigos da Vida, aqui em Brasília, capital do Brasil, onde a gente realiza um trabalho de promoção e defesa dos direitos humanos das pessoas que vivem com HIV/AIDS. E esse tema de qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV/AIDS é um tema muito importante e que impacta não somente na qualidade de vida, mas também na expectativa de vida das pessoas que vivem com HIV. Porque hoje a gente sabe que com o avanço da medicação, com o sucesso dos tratamentos antirretrovirais, a AIDS agora é uma sentença de vida, né? Nós sabemos que a gente vai envelhecer com HIV. Antes a gente não vislumbrava essa possibilidade de envelhecer com HIV, né? E isso é uma realidade hoje possível graças ao avanço da medicina, ao avanço conquistado ao longo desses 40 anos da epidemia da AIDS aqui no Brasil e no mundo. E dentro desse contexto, é muito importante a gente colocar a situação das pessoas que hoje fazem um tratamento antirretroviral, né? A gente observa que a grande dificuldade, na verdade, é conseguir a medicação para as intercorrências oportunistas, né? Aquelas que acometem os portadores do HIV corriqueiramente em função da baixa imunológica. Então, assim, a medicação para essas doenças oportunistas, geralmente aqui, pelo menos aqui em Brasília, sempre está em falta. Então, a luta da ONG, né, e a minha luta enquanto um ativista e militante da luta contra a AIDS é manter o atendimento, a assistência, né, e a promoção da saúde, uma saúde humanizada, um SUS voltado para o usuário, onde a gente possa, de alguma maneira, dar um atendimento personalizado àquelas pessoas que procuram o nosso Sistema Único de Saúde para iniciar seu tratamento antirretroviral, seja para atendimento psicológico, seja para qualquer uma questão relacionada à AIDS. E outro dado importante é saber que, né, a internet, a globalização, a internet trouxe o conhecimento, isso é o lado bom. Mas tem um outro lado que a gente não pode esquecer, que a internet também trouxe, a tecnologia também trouxe a facilidade de você cada vez mais cedo iniciar a sua vida sexual,
né? Através desses aplicativos de relacionamento, de namoro, e a gente tem observado que esses adolescentes e jovens têm começado cada vez mais cedo a sua atividade sexual, né? E isso é uma preocupação grande das ONGs, na medida em que a maioria dessas pessoas realmente não tem uma adesão à prática do sexo seguro, com o uso do preservativo, ou seja, com a PrEP, a prevenção combinada, né? Então é uma preocupação da ONG estar estimulando a prática do sexo seguro com o uso do preservativo, e também uma preocupação nossa aqui da Amigos da Vida em estimular a testagem para um diagnóstico precoce e a pessoa possa iniciar cada vez mais cedo o seu tratamento e ter uma qualidade de vida muito tranquila e que possa retomar suas atividades do cotidiano. E a gente sabe que as doenças oportunistas que acometem, as mais comuns que acometem as pessoas vivendo com HIV/AIDS, é a tuberculose, a pneumociste carine, a histoplasmose, a neurotoxoplasmose, o citomegalovírus, são oportunistas que acometem corriqueiramente as pessoas que vivem com HIV/AIDS. Então, você que acaba de se descobrir portador, você tem que entender que se você já se cuidava, você tem que passar a se cuidar mais, né? Dando uma atenção melhor à sua qualidade de vida, né? Tendo uma regularidade na ida ao infectologista, fazendo seu acompanhamento médico e fazendo seus check-ups pelo menos 2 vezes por ano. Isso é o protocolo que a gente defende aqui na ONG Amigos da Vida, junto aos nossos assistidos que vivem com HIV/AIDS e que nos procuram em busca de apoio social, de apoio psicológico, de apoio jurídico, na medida em que nós prestamos um atendimento multidisciplinar, visando a prestação de serviços e cuidados à comunidade soropositiva do Distrito Federal. Tá bom, né? Decido ser feliz, decido sonreír de cara a la vida. Hoy dejaré que el amor llene cada rincón y sane mis heridas. Voy a pegarme de la vida y será mi mejor amiga. Voy a cuidarme a cada instante y en el camino así cuídate. Querernos más es entender que se vale sentir, que se vale vivir. Querernos más es llegar muy lejos, tan lejos como quieras, tan alto y sin fronteras. Querernos más es entender que se vale sentir, que se vale vivir.
el amor llene cada rincón y sane mis heridas. Voy a pegarme de la vida y será mi mejor amiga. Voy a cuidarme a cada instante y en el camino así cuidarte. Querernos más es entender que se vale sentir, que se vale vivir. Querernos más es llegar muy lejos, tan lejos como quieras, tan aquí sin fronteras. Querernos más es entender que se vale sentir, que se vale vivir. Querernos más, cuidarnos más, sentir la vida. Nunca dejes de soñar, nunca dejes de soñar, nunca dejes de soñar. É com você. Boa tarde, meu nome é Leonardo, eu sou médico urologista do CEDIM, que é o Centro de Referência de Doenças Infecto-Contagiosas aqui na 509 Sul, é o antigo Hospital Dia, teve uma mudança de nome recente, e aqui eu sou responsável pelo ambulatório de urologia, de ST dessa parte masculina, e também atendo no ambulatório trans e atendo também na PrEP. Então a gente tem uma experiência muito larga, vasta, com os pacientes portadores do vírus do HIV e pediram para mim falar um pouquinho sobre o significado do intransmissível indetectável, ou ao contrário, seria mais indicado, indetectável intransmissível. E aí, falar um pouquinho da experiência, do que a gente conseguiu aqui. Uma mudança de paradigma nos últimos anos, na verdade, significou bastante para os pacientes portadores do HIV, foi essa definição de que esses pacientes que fazem um tratamento, depois de 6 meses que a gente identifica que esses pacientes têm uma carga viral indetectável, a gente, através de estudos, vários estudos, ao longo dos últimos anos da última década, a gente percebeu que esses pacientes não transmitiam através de atividade sexual o vírus do HIV. Isso permitiu vários pontos importantes relacionados aí à autoconfiança, ao próprio desejo de tratar, Então a gente percebeu que os pacientes que eles almejam ficarem detectáveis para não ter mais a transmissão, para ter parceiros muitas vezes que são discordantes. A gente também observa questões de maternidade, paternidade, pessoas portadoras que querem ter filhos, e a partir do estado indetectável a gente sabe que a gente pode ter esses filhos de forma natural. Então, assim, foi um grande ganho que a gente conseguiu através dessas novas medicações e essa definição de que a gente pode não transmitir para o parceiro ou parceira através do ato sexual nas pessoas que têm carga viral indetectável. E aí, uma outra questão importante a própria, o que a gente chama da própria vigilância do paciente, no sentido de que ele faz exames seriados, então ele observa que a cada 6 meses ele está ali fazendo a sua carga viral, observando que ela continua indetectável, ele faz outras sorologias de outras doenças. Então isso é muito importante também para a segurança dele e para a segurança dos parceiros e parceiras. Então, comparando aí com o que a gente observava no tratamento algumas décadas atrás, hoje em dia com o tratamento efetivo, as terapias antirretrovirais, a gente sabe que o paciente ele tem uma longevidade semelhante ao paciente não portador do vírus, Então, praticamente ele não tem nenhuma complicação, nenhuma comorbidade específica do HIV que diminui a expectativa de vida dele quando ele tem um tratamento, se mantém detectável, se mantém controlado do vírus. Então, essa mudança foi muito importante realmente para os pacientes, porque permitiu que eles
diminuísse o estigma de que eles tinham uma doença que levaria à morte deles, uma doença que acabaria com a qualidade de vida deles. Não, hoje em dia a gente sabe que tanto a questão da qualidade de vida quanto a expectativa de vida é muito semelhante ao não portador do HIV, graças a essas terapias mais modernas, né, cada dia são mais evoluídas. A gente recentemente teve a adaptação aí de 2 antirretrovirais como tratamento para alguns pacientes que traz mais tolerabilidade ao tratamento. Isso é muito importante. Então, quanto mais simples é essa medicação, mais fácil é do paciente aderir a ela, e a gente hoje em dia tem tido bons resultados com relação a isso. E o importante é que o paciente entenda que ele ser não transmissível é uma coisa importante para ele, como no relacionamento interpessoal, é uma coisa importante para ele como ele entender que ele não tem uma doença que é um estigma ruim, um estigma de morte, um estigma de uma doença preconceituosa, né? E através desse controle da doença que a gente consegue hoje, a gente consegue evitar essa transmissão. Isso é muito importante para os pacientes. Já está caminhando bastante aí junto com a PrEP, né, que é uma coisa importantíssima, a informação com relação à PrEP, que é a profilaxia pós-exposição e a pré-exposição. Então são aspectos muito importantes no tratamento. A gente precisa realmente de divulgação, a gente precisa realmente que os pacientes entendam que eles têm direito, eles têm como buscar esse recurso para evitar a contaminação, né? E o principal desafio, na minha opinião, é vencer o preconceito, né? É vencer o preconceito de que, inclusive de profissionais de saúde, a gente sabe que nem todo profissional de saúde está atualizado, ele entende que realmente esse conceito é verdadeiro, esse conceito já está comprovado cientificamente. A maioria das vezes as ONGs e as próprias as entidades de uma maneira geral, elas tendem a informar muito mais efetivamente essa questão do que os profissionais de saúde, principalmente os não especialistas ou que não lidam com as doenças infecto-contagiosas ou HIV diretamente. Então eu acho que essa informação é essencial para chegar no portador, para dar para ele uma esperança de que ele tem como controlar a doença dele, ele tem como parar de transmitir e melhorar muito a qualidade de vida dele, né? Acho que isso é muito importante aí da gente conseguir vencer junto com os avanços tecnológicos aí que realmente não param, graças a Deus. Assim, onde que a gente tem que chegar, né? Onde que essa informação ela tem que chegar? De uma maneira geral, ela precisa chegar principalmente onde a gente está tendo uma conversão muito grande ou uma contaminação muito grande do HIV, que são as pessoas que de alguma forma não estão tendo as informações. De uma maneira geral, são nas periferias, nas cidades satélites, são nas comunidades LGBTs, são nos profissionais do sexo. Então a gente sabe que precisa realmente fazer uma maior conscientização desse grupo populacional. Hoje em dia a gente não pode dizer que existe uma população de risco, um perfil de risco, porque isso é muito variado, né? A gente não pode definir a pessoa exclusivamente pela atividade sexual, ou pela preferência, ou pela condição socioeconômica, mas a gente sabe que são vulnerabilidades que a gente precisa atingir, a gente precisa chegar lá com informação, com método contraceptivo, com método de prevenção do HIV. A gente tem que informar que eles podem ter acesso à profilaxia pré-exposição, após, que eles podem fazer o controle da doença, e realmente não está chegando. Não está chegando tanto com relação à disseminação da doença, né? A gente teve realmente uma queda aí da identificação do HIV nesse último ano, mas muito provavelmente relacionada à falta de notificação pela pandemia, né? Mesmo até a redução das atividades sexuais no período da pandemia, da contaminação de maneira geral, mas a gente sabe que agora, principalmente agora que a gente está normalizando esse quadro, o padrão das pessoas de contaminação provavelmente vai subir, se é que já não subiu e estava só subnotificado. Queria agradecer a oportunidade de estar falando, estar explicando um pouquinho sobre indetectável, sobre o portador do HIV, sobre o que a gente pode fazer aqui no centro de referência, e estar à disposição aqui para todos que puderem ou quiserem aqui fazer algum tipo de atendimento ou orientação. E muito bem-vindos, espero que chegue bastante informações para todo mundo e que a gente consiga vencer essa luta juntos. Vamos lá então. Olá, eu sou Ludmila Santiago,
Atualmente eu estou enquanto coordenadora das repúblicas LGBTs aqui no DF, mas sou ativista social, militante do movimento LGBTQIA+, principalmente das pautas das travestilidades e das transexualidades. Já tive um tempo na gestão do GDF, né, em uma secretaria aqui do estado. Essa secretaria na época se chamava SEDESH-MID e era uma secretaria que tinha a pasta dos direitos humanos, mulheres, igualdade racial, secretaria do trabalho e assistência social. Então era uma big secretaria. Nessa época eu estava dentro da pasta dos direitos humanos, trabalhando na coordenação da diversidade, que é a coordenação LGBT aqui do DF. Já fui também redutora de danos, né, que é como se fosse uma agente de saúde, mas ligada com as pautas e trabalhos de usuário de álcool e outras drogas. Também já fui educadora de PADA PrEP, né, ou sou como redutora de danos. A gente costuma dizer que a gente nunca deixa de ser redutora, nunca deixa de ser educadora, mas durante alguns momentos, né, eu estive desempenhando ativamente, praticamente, essas funções. E aí, eu acho que a ideia de hoje vir aqui, né, conversar com vocês, falar com vocês um pouco sobre essa trajetória, de como eu posso, sei lá, contribuir com algumas questões, é justamente falar sobre a PrEP, que é a profilaxia de pré-exposição ao HIV. Né? Esse é um nome técnico, mas às vezes nem todo mundo consegue compreender porque, né, o que seria essa questão da profilaxia. Mas dentro das tecnologias, né, existentes no Ministério da Saúde, a PrEP é mais uma delas usada para a questão de prevenção. Então, camisinha é considerada tecnologia de prevenção, os próprios retrovirais para pessoas que vivem com HIV são também tecnologias usadas na prevenção e no combate de algumas questões, na ideia dos retrovirais ligadas ao HIV. Mas a gente também pode ter o gel lubrificante como uma tecnologia e outras coisas que o Ministério da Saúde trabalha dentro de uma ferramenta que é chamada de mandala. Né? E essa mandala, ela traz justamente quais são as reduções de danos ou quais são as tecnologias que você vai usar mediante as suas práticas sexuais, mediante os relacionamentos que você tem, afetivos e sexualmente ditos, para que você se previna não somente do HIV/AIDS, mas que você se previna das outras ISTs, né? Como gonorreia, sífilis e outras mais existentes aí. E falar de PrEP é uma questão bem inovadora no contexto que a gente vive hoje. Né? O Brasil já foi referência do tratamento de pessoas que vivem com HIV/AIDS, mas infelizmente nos últimos anos a gente tem tido algumas questões de retrocessos de como esse tratamento se dá, de como as campanhas são feitas para atingir pessoas, né, que vivem com HIV e que não sabem da sua sorologia, porque eu acho que principalmente para quem trabalha com a pauta, para quem vivencia, né, mais de perto essas questões sobre prevenções, vamos dizer assim, a gente entende que é muito surreal nos dias de hoje a gente ainda entender e saber que existem pessoas que nunca souberam, nunca fizeram uma testagem para entender a sua sorologia. Então, quando a gente fala de PrEP, ou até mesmo PEP, né, a gente fala de duas tecnologias super novas, e são as tecnologias, a princípio, mais recentes aí dentro desse contexto, né, de políticas públicas voltadas para populações consideradas populações vulneráveis. E daí, o que a gente precisa entender como a PrEP se dá e como algumas coisas funcionam desse contexto. Eu sei que eu coloquei aqui dois nomes que são muito parecidos, né, que é PEP e PrEP. Eu vou acabar me direcionando muito mais para PrEP, mas dando uma rápida passada no que seria a PEP. A PEP é uma profilaxia de pós-exposição, né?
E aí, quando eu for falar da PrEP, eu acho que eu vou conseguir trazer um pouco mais dessas informações e de como essas coisas são dadas, mas por que uma profilaxia de pré-exposição e uma de pós-exposição? A PEP, que é a profilaxia de pós-exposição, é para quando as pessoas tiveram o contato ou tiveram alguma exposição na relação sexual, e daí elas podem procurar uma questão da saúde, né? Em alguns estados isso é muito bem dado na questão da saúde básica, mas na ideia da PEP, ela é encontrada também em outros setores da saúde, como em emergências de hospitais, em UPAs, e aí ela funciona de qual modo e qual sentido, né, de utilizar e chegar até a PEP. Se você teve uma exposição em uma relação sexual, ou porque você não usou preservativo, ou porque o preservativo estourou, ou mesmo como tecnologia de algumas questões de defesas, né? Se eu passei por alguma violência, ou se eu sofri algum acidente de trabalho, você pode procurar uma unidade dessa e aí dizer basicamente o que aconteceu para um profissional da saúde entender se de fato o seu caso é um caso de PEP, para daí então ele direcionar como que essa tecnologia vai ser colocada para você, usuário, paciente do sistema SUS. E daí questões que são importantes ser faladas, né? A PEP você tem que usá-la até 72 horas após essa exposição ou esse caso de exposição que tenha acontecido, entendendo que a gente tem até 72 horas, mas quanto antes você acessar a PEP depois do fato ocorrido, melhor, para uma garantia melhor de efetividade de como ela vai funcionar dentro do seu organismo. Então a gente sabe que tem até 72 horas, né, até mesmo entendendo porque de repente da onde aconteceu a sua exposição não pode ser uma cidade, um estado ou um município, que algumas questões de saúde são muito dadas, né, principalmente para a questão de cidades que são no interior, que estão longe de capitais, então muitas vezes é complexo encontrar um serviço como esse, e aí até mesmo para que a pessoa se programe e tenha esse tempo para procurar o serviço. O serviço de PEP geralmente é um serviço que funciona 7 dias por semana, né? Então as pessoas não necessariamente precisam ficar muitas vezes tão preocupadas ou tão receosas de como chegar e encontrar esse serviço. Muitas vezes na internet, né, dando uma procurada ali, você consegue ter algumas informações básicas de aonde estão esses serviços e como eles funcionam, mas entendendo que o prazo máximo é até de 72 horas. Se passar 72 horas, os procedimentos serão outros, né, mas é sempre muito importante procurar uma unidade de saúde para que você tenha as informações acertadas e não ficar na questão do achismo ou do que o meu amigo, a minha amiga passou que de fato vai servir para mim, até mesmo porque cada caso é um caso. E aí a gente entende que quanto menos horas você deixar para procurar esse serviço, mais eficaz vai ser esse tratamento. E aí é um tratamento que você vai fazer algumas testagens, até mesmo para identificar algumas questões de sorologias, né, de algumas outras infecções sexualmente transmissíveis, porque se tem muito a ideia de que por conta de um fato é que eu possa ter me infectado, mas a gente nunca pensa que relações anteriores ou relações ditas seguras não podem trazer essas exposições também para a gente. Então é importante fazer essas testagens antes, até para que o profissional saiba ali da sua questão sorológica. Então são testes rápidos que são feitos nesse momento, para daí então começar o tratamento da PEP, né? Então você vai tomar uma medicação durante 28 dias e depois de 28 dias você fará novas testagens, né? Testagens a cada 30 dias, a cada 60 dias e a cada 90 dias, para entender se de fato você não teve o contato e daí então a infecção, principalmente pelo vírus do HIV. Entendendo que a PEP não é uma tecnologia que vá sanar as outras ISTs. É uma tecnologia que serve de combate à infecção pelo HIV. Então não adianta tomar PEP para sífilis, para gonorreia e para as outras ISTs, tá? Voltando agora para a PEP, que é uma profilaxia de pré-exposição, que é quando você está ali fazendo uma proteção, né, procurando uma tecnologia que vai te proteger antes que esse fato aconteça.
Então a PrEP é uma medicação que você vai tomar antes mesmo de você se expor ou que você sofra alguma questão que te leve ao entendimento de alguma infecção pelo HIV/AIDS, mas tem toda uma dinâmica de como ela funciona e para quais corpos ela se dá. Atualmente, a PrEP e a PEP ela vem sendo direcionada para algumas populações consideradas vulneráveis, né, como a população LGBT, QIA+, a população de profissionais do sexo, a população de baixa renda, muitas vezes, a população negra, que são populações que muitas vezes não conseguem acessar os serviços por várias questões de entendimento ou de acesso mesmo do seu território. Então, tomar a PrEP significa que é uma medicação que você vai ter que tomar diariamente, entendendo porque a gente não consegue saber quando que essas nossas relações elas podem se dar, quando que elas podem acontecer, apesar de ter pessoas que conseguem se programar dentro de um contexto como esse e ter as suas relações muito acertadas, mas uma coisa que é muito importante colocar, que tanto a PrEP como a PEP não são substitutivos de outras tecnologias, por exemplo, a camisinha. Parece muito surreal a gente ainda hoje bater muito na tecla do uso e o preservativo, do uso e a camisinha, porque muitas vezes as pessoas só estão preocupadas com essa infecção pelo HIV/AIDS e se esquecem das outras ISTs. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque em outros continentes, principalmente o continente europeu, a gente tem aí questões que trazem, né, estudos que falam sobre questões de ISTs que estão se tornando muito resistentes aos tratamentos existentes. Né? Então hoje a gente escuta falar de supersífilis, de supergonorreia, justamente porque as pessoas estão abrindo mão de uma prevenção, e é uma prevenção que acaba sendo muito eficaz dentro dos seus contextos, porque é uma prevenção de muito mais fácil acesso, onde as pessoas conseguem ter um serviço que forneça muitas vezes esses preservativos de forma simples. Ela, querendo ou não, ainda é a tecnologia que mais previne, porque ela vai te prevenir contra ISTs, contra HIV/AIDS, contra a questão de gravidez, né, para pessoas que podem engravidar. Então acaba que a camisinha ainda assim é a tecnologia mais eficaz por conta das barreiras que ela pode te trazer para todos os tipos de infecções, ou como a gravidez, que não é uma infecção, mas não necessariamente a gravidez acontece de forma planejada, de forma estudada, dentro de uma questão familiar adequada. Então o uso da camisinha precisa ser sempre lembrado, sempre colocado pela questão da importância que ele tem e das várias questões que ele pode prevenir um ser humano. Entendendo que a PrEP é uma tecnologia de pré-exposição, né, e que você vai precisar tomá-la todos os dias, porque nem sempre você vai conseguir entender como essa infecção vai ou irá acontecer, ou essa exposição irá acontecer, a gente precisa avaliar que caso é o caso da PrEP, né, para que público e como ela vai ser dimensionada aí para essas facetas da população. Ela não é uma tecnologia, a princípio, que a gente deveria pensar para toda uma população, até mesmo porque é uma tecnologia ainda muito cara, que envolve o serviço de saúde, que envolve outros mecanismos, como testagens rápidas, como realização de outros exames, né, para identificar como o seu organismo está reagindo, porque não deixa de ser uma medicação, é uma medicação que é derivada dos retrovirais, então tem muita gente que faz confusão de achar que quem faz o uso de PrEP é porque já está infectado pelo HIV/AIDS, e isso não significa que de fato é isso, né? Como é uma medicação que é derivada dos retrovirais, elas de fato existem componentes dessa medicação que também são componentes específicos dos retrovirais, de medicações de quem já vive com o HIV/AIDS, e daí a gente precisa entender que parcela de público é esse. Então, se eu sou um gay, cisgênero, e tenho aí uma relação com a profissão de programa, por exemplo, né? Se eu sou garoto de programa, para mim muitas vezes é muito importante
eu ter essa tecnologia de fácil acesso, até mesmo porque muitas das vezes me é colocado nessa profissão que se eu tenho uma relação sem o uso do preservativo, eu possa ganhar mais, né? Eu tenha um outro contexto dentro do nicho de clientes que eu vou atingir e por aí vai. Lógico que a gente precisa sempre colocar à frente as nossas questões de saúde, mas vivendo também no país que a gente vive e de como os recortes de classe são feitos, a gente entende que tem algumas profissões que se colocam nesse lugar muito ruim, né, que é possível e passível de aceitar ou fazer coisas que não seriam consideradas corretas para uma saúde adequada e perfeita, porque eu tenho a possibilidade de ganhar mais. Então, a questão da vida de uma pessoa, né, que trabalha, que é profissional do sexo, que trabalha com o sexo, acaba muitas vezes tendo essas questões muito colocadas e de uma forma muito dramática e ruim para quem é aquele profissional, né? Muito perversa, vamos dizer assim. Porque muitas vezes é o próprio cliente que chega oferecendo uma quantia muito maior do que aquele programa de fato valeria para ter uma relação desprotegida. E uma das formas dessas pessoas se protegerem, pelo menos contra a infecção do HIV/AIDS, é justamente usar a PrEP. E aí, como eu coloquei, né, se eu sou um homem cis gay, eu vou usar essa medicação todos os dias, porque a gente entende que eu preciso ter um quantitativo na corrente sanguínea da medicação para ela ser eficaz. Então também não adiantaria eu tomar essa medicação aleatoriamente, esquecendo vários dias, ou tomar um dia sim, um dia não, porque isso acaba não te trazendo determinados efeitos de como essa garantia da medicação irá funcionar no seu organismo. Se eu sou uma mulher cisgênera, isso tem que ser avaliado de uma outra forma, né? Porque a questão da relação vaginal e da relação anal, elas são bem diferentes nessa questão de entender a quantidade de medicação e de como essa medicação se dá no nosso organismo. Na questão vaginal, é uma mucosa muito mais delicada, né, dentro das suas complexidades, e por isso é preciso minimamente 20 dias de medicação para que essa mucosa tenha a quantidade ideal de medicação para uma proteção. Já na mucosa anal, a gente costuma dizer que a partir do 7º dia, essa mucosa já tem uma quantidade eficaz de medicação e que vai promover essa prevenção. Mas só que tudo é analisado como um contexto. Por isso que é muito importante as pessoas entenderem que ao tomar PrEP, ao requisitar a própria PEP também, que é um pouco diferente, o que as pessoas muitas vezes querem desvincular é que não se precisa chegar a um serviço de saúde para ter o atendimento de um enfermeiro, de um médico, porque elas acham que é só tomar a medicação. E aí, quando se fala de medicação, a gente tem que tomar muito cuidado, até mesmo porque os nossos corpos, eles sintomatizam as medicações de forma diferente, e cada organismo é um organismo. Então, se eu tenho pressão alta, se eu tenho diabetes, né, se eu tenho algum outro risco genético que eu desconheço, eu tendo o acompanhamento do serviço de saúde, né, de um enfermeiro, de um médico, isso será muito importante, porque irá trazer se de fato essas minhas comorbidades ou essas minhas questões podem ou não serem colocadas com o uso da PrEP. De repente, se eu sou uma pessoa que malho, né? A gente às vezes nem conta muito com isso, mas a gente sabe que as pessoas que fazem atividades físicas e que estão aí em academia, e hoje é muito importante falar sobre isso, porque grande parte da população tem uma preocupação aí com esse cuidado da saúde ou esse cuidado do corpo. E aí elas se esquecem que muitas vezes, para ter esses tais corpos ditos perfeitos por uma sociedade, ditos padrão por uma sociedade, você também consome outras coisas, como suplementos, por exemplo. E dependendo do tipo de suplemento que você toma, da carga de suplemento que você tem que tomar, isso pode interferir com a sua medicação da PrEP. E as pessoas muitas vezes não se ligam nisso, achando que é uma simples medicação e que ela poderia ser simplesmente dispensada no balcão de uma unidade de saúde. E o que
essas tecnologias fazem de importante para esse cuidado de saúde é justamente trazer pessoas que muitas vezes não acessariam a saúde para dentro de um serviço de saúde, para que elas entendam que esse cuidado vai muito além do que simplesmente uma tomada de medicação. E aí um ponto que a gente sempre tenta trazer com muito cuidado, com muita responsabilidade, é de como algumas questões se dão para pessoas que tomam PrEP, para pessoas que já vivem com HIV, para pessoas que já passaram da questão do vírus, né, para a questão da doença, que é a AIDS, como a gente coloca, por isso essa nomenclatura HIV-AIDS, né, porque de repente eu posso ter o vírus no meu organismo, mas levar anos ou nunca chegar a desenvolver a questão da patologia da AIDS, entendendo que, né, hoje em dia a questão de quem vive com HIV não deveria ser colocado como a gente ainda vê na sociedade, né, que parece que a gente precisa apartar ou não conviver com pessoas que tenham HIV/AIDS, e isso é muito sério, porque o HIV/AIDS não te coloca nesse lugar, né, não é uma questão que eu vou transmitir o HIV por um abraço, por um compartilhamento de algum utensílio, de alguma toalha, de poder dormir na mesma cama. Não é assim que a gente contrai o HIV, mas só que a gente tem, além dessa pandemia patológica, a gente ainda tem uma pandemia social relacionada a quem vive com HIV/AIDS. Então, hoje, quando vai se falar desses tratamentos, a gente chegou num patamar de excelência que as pessoas que conseguem fazer o seu tratamento da forma adequada, acompanhando os seus tratamentos, tomando as suas medicações, fazendo as suas rotinas de exames quando são necessárias, essas pessoas podem se tornar pessoas indetectáveis. E o que significa ser indetectável dentro de uma questão como essa? É significar que eu tenho o vírus do HIV, mas por conta do tratamento que eu faço, da tomada de medicação, da feitura dos exames, do acompanhamento nutricional, das atividades físicas que me colocam, né, quando eu estou numa questão de vivência dessa, a entender que tudo isso não vai matar o vírus que tenha dentro do meu organismo, mas ele pode inibir ou anular esse vírus a ponto de eu não conseguir transmitir esse vírus. Então também não basta simplesmente eu ser uma pessoa que toma a minha medicação, mas que não toma a medicação da forma correta, que não vai nas consultas quando elas acontecem, que não faz os exames necessários pedidos pelo médico, né? E precisa-se ter todo um contexto de acompanhamento para que eu me torne uma pessoa indetectável. E aí, a partir do momento que eu estou indetectável, eu vou me tornar uma pessoa intransmissível, que é o que o Ministério da Saúde chama de I igual a I. Se eu estou indetectável, eu sou intransmissível. Então, se eu posso e tenho o meu tratamento feito de uma forma adequada, eu posso sim ter o vírus, mas eu não vou transmitir esse vírus para outra pessoa. E quando a gente fala de PrEP, muitas vezes, a PrEP pode ser uma tecnologia usada para quem ainda não conseguiu chegar nesse patamar de estar indetectável. Lógico que quem vive com HIV/AIDS não é a pessoa que tenha que tomar a PrEP, né? Porque a PrEP, como eu coloquei, é uma profilaxia de pré-exposição, a PEP é uma profilaxia de pós-exposição, então não são para pessoas que já vivem com HIV/AIDS, são pessoas para que são tecnologias usadas para pessoas que ainda não têm o vírus no seu organismo. Então, se de repente eu sou um casal sorodiscordante, né? Se eu tenho uma relação sorodiscordante, de repente eu tenho HIV e o meu parceiro não tem, ele pode tomar a PrEP, porque como a minha questão de imunidade, né, de como essas questões indetectáveis relacionadas à minha infecção do HIV ainda não estão estáveis ou não estão controladas, se o meu companheiro utiliza da PrEP, ele se torna protegido pela infecção do HIV. Agora, se eu sou uma pessoa que tem o tratamento em dia, que tenho todo esse acompanhamento, né, muito categórico, feito da maneira correta, ele não vai contrair o vírus porque eu não sou uma pessoa transmissível. Só que essas lógicas, elas precisam ser analisadas do ponto de vista de cada indivíduo. A gente não pode levar e não considerar a subjetividade de cada um. Eu não sou responsável pelos cuidados do meu companheiro,
né? O meu companheiro precisa cuidar de si, e aí quando a gente fala que se ele cuida dele e eu cuido de mim, automaticamente a gente consegue cuidar um do outro. Mas só que esse cuidado ele tem que partir de cada pessoa, porque o que a gente vê muito no serviço, muitas vezes, é pessoas que vivem com HIV/AIDS ficarem muito preocupadas de como vão ser as infecções ou de como vai ser cuidar do seu parceiro. E essa não é uma responsabilidade de quem vive com HIV. É uma responsabilidade de todas, de todos, de todas as pessoas que vivem ou não vivem com HIV. Porque senão a gente transmite ou passa uma responsabilidade para o outro que não lhe cabe. Então a gente precisa prestar bastante atenção nisso. E aí eu acho que dando esse recado do que é intransmissível, do que é indetectável, né? Existe uma campanha chamada I igual a I, mais uma vez, falando pelo Ministério da Saúde, e que deveria ser conhecida em todo o território nacional. Mas infelizmente a gente sabe que a gente vive num país de questões amplas e continentais aí, né? O Brasil é um país imenso, mas a gente também entende de como a saúde funciona. A gente sabe que o SUS deveria ser para todos, mas infelizmente para muitas parcelas da nossa população ele ainda não consegue chegar em todo mundo da forma que deveria ser. Então também cabe muitas vezes de nós, enquanto seres humanos, enquanto cidadãos, enquanto pessoas militantes e ativistas de uma sociedade, cobrar por esses serviços, porque a gente não está fazendo nada além do que cobrar os nossos direitos, entendendo que enquanto direitos, né, todos os direitos que possuímos nos trazem também deveres a serem feitos. E um dos deveres a serem feitos para que essa política seja horizontalizada, né, que atinja toda uma população, principalmente a população que mais precisa desse acesso, é importante também que a gente tente entender, tente se capacitar sobre determinados assuntos para que a gente possa cobrar do Estado essas gestões e essas colocações de como cada um deverá e deve se cuidar dentro de um contexto social. Acho que é isso. Beijo. Nossa, tá louco, meu Deus. Então tá bom. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui com mais uma participante do nosso fórum, a doutora Denise Aracaki, da Secretaria de Saúde do Estado do DF, e ela vai falar um pouco para a gente sobre a questão da adesão, tá bom? E é com você, doutora. Obrigada pelo convite, é um prazer falar sobre adesão, né, que é tão importante nos dias de hoje, no meio de uma pandemia. E legal falar para as pessoas que vivem com HIV, que tem sido o nosso público-alvo. É um público que a gente sempre tratou com muito carinho, desde que a gente existe, é a razão da nossa existência aqui no nosso ambulatório. E aí, falar um pouquinho de adesão, quando a gente fala de adesão, todo mundo conhece um pouco o que é adesão, né? Porque a gente faz adesão no nosso dia a dia, ou numa recomendação médica, ou numa recomendação de dieta, ou num hábito que a gente tem na nossa carreira profissional, adesão até nos nossos compromissos com a família. Então, adesão é um compromisso, é como eu me comprometo a seguir alguma recomendação. Então, quando a gente assume um compromisso com alguém, isso já é uma adesão. Por isso que a adesão é um conceito relativamente fácil de entender, mas às vezes difícil de executar, difícil de fazer ele acontecer. Então, a adesão, ela é uma prática, né? Ela é uma atividade, ela é uma rotina que ela depende de muitas questões. Esse compromisso que a gente assume, e aqui no caso a gente está falando de adesão ao tratamento antirretroviral, então, esse compromisso em tomar a medicação antirretroviral, ela é influenciada por muitos fatores. E a gente sempre diz que essa adesão, ela é dinâmica. Hoje eu estou bem para aderir, mas amanhã eu posso não estar. Por quê? Porque ela depende do que eu estou vivendo naquele momento. E aí é importante a gente frisar que depende das condições de vida, de onde eu moro, com quem eu me relaciono, como estão os outros aspectos da minha vida, se eu estou feliz na minha vida afetiva, se eu estou feliz na minha vida profissional, se eu estou feliz com os meus familiares, se eu estou passando algum problema na minha rede social para eu ter que resolver. Então, tudo isso vai influenciar na adesão. E aí, lembrando,
a adesão, ela é quase um conceito coletivo, ela precisa dessa comunidade, ela precisa desse apoio para ela se sair bem, para a gente ter uma adesão alta. Então, a adesão, ela pode ser uma coisa, uma ação mensurável, e aí ela é bem objetiva, e a gente vai dizer, de cada 100 comprimidos, de cada 100 tomadas, quanto que você tomou certinho. Isso é fazer uma medida objetiva da adesão, ou ela pode ser uma medida subjetiva. Então, a gente fala com a pessoa que está tomando o remédio, você acha que você toma bem o remédio? Você acha que você adere direitinho ao tratamento? E ele diz, eu acho que sim, eu acho que não. E essa forma, eu acho ela mais perigosa, porque o tomar bem varia de pessoa para pessoa. Mas a forma que eu acho melhor é dizer, de cada 100 comprimidos, de cada 100 tomadas, quantas você consegue tomar certinho? Ou a cada 100 dias, quantos dias você deixou de tomar ou você tomou no horário errado? Por quê? Porque no caso dos antirretrovirais, o ideal é que você tenha um acerto, então que você consiga cumprir com esse compromisso em mais ou menos 95% das doses. Ou seja, a cada 100 dias você poderia estar falhando 5 vezes. E a falha pode ser um esquecimento ou um erro no horário da tomada, ou seja, você não seguiu adequadamente a prescrição. E aí, como tem que seguir a prescrição, depende desses fatores. Se eu estou numa casa que me permite tomar o remédio, ou então se eu tomo o remédio no trabalho, se eu estou num trabalho que é possível que meus colegas me vejam tomando, se meu trabalho me faz viajar muito, então eu mudo muito os meus horários. Se eu trabalho à noite, eu dou plantão, eu trabalho num lugar que eu trabalho um dia de dia, outro dia à noite, então tudo isso vai influenciar. O que acontece quando eu não faço essa boa adesão? As consequências, elas são variadas, né? Tem as questões individuais, que uma delas é a culpa. Então, a pessoa fica sempre se culpando que está fazendo alguma coisa errada e que sabe que tem uma consequência lá na frente. E aí isso adia a vinda da pessoa ao serviço de saúde, porque ela sabe que o serviço de saúde espera uma coisa daquela pessoa. E como ela não está correspondendo, então ela abandona tudo, ela não vem sequer às consultas. Que a consulta nem sempre é para essa fiscalização, se ele está fazendo, ele pode vir para a consulta para conversar sobre outras questões, outras necessidades, inclusive compartilhar conosco a dificuldade da adesão. Mas como ele sabe que está fazendo uma má adesão, ele também já não vem, porque ele tem medo de não corresponder às expectativas dos profissionais de saúde. Mas ele tem consequências diretas quando ele não faz uma boa adesão, que é a replicação viral. Eu não tomo antirretroviral, o vírus ele pode começar a replicar e ele pode se tornar um vírus resistente. E para as questões, as consequências coletivas, quando eu tenho uma replicação viral, ou seja, eu não tenho uma carga viral indetectável, o que vai acontecer? Eu passo a ser uma pessoa que pode transmitir o vírus para outras pessoas. Então, do ponto de vista individual, eu vou ter a replicação viral, ou seja, eu deixo de ter a carga viral indetectável e esse vírus pode começar a apresentar mutações porque ele está se multiplicando. E as consequências coletivas, eu posso transmitir o vírus HIV. E aí, para a gente sempre falar da boa adesão, para a gente ajudar essa pessoa que está com dificuldades de adesão, a gente tem que ter um serviço que seja capaz de acolher a pessoa com dificuldade. Em geral, tem o contrário, a pessoa que é má aderente ao tratamento, ela é castigada pelo serviço. Então, quando ele chega no serviço, o que os profissionais fazem? Aquele paciente problemático está aí. Então, dá um chá de cadeira nessa pessoa, remarca a consulta para ele vir outro dia. Em geral, os serviços de saúde não estão prontos para essa pessoa que está enfrentando problemas da adesão. Então, é aquela pessoa que vai tomar uma bronca, o profissional de saúde vai tratá-lo, às vezes, com uma certa hostilidade, às vezes ele vai para o final da fila,
ele vai ser recriminado por outros hábitos, então ele já está enfrentando uma série de dificuldades e ele está fazendo uso de substâncias psicoativas, álcool ou outras drogas, e aí ele vai ser novamente culpabilizado. Então, o serviço ele tem que estar pronto para atender, para acolher essa pessoa que adere mal. Além disso, facilitar, se possível, o esquema terapêutico, porque a gente sabe que o número de comprimidos, eles impactam na adesão. Então, o número de comprimidos e efeitos colaterais. Então, em todas as consultas, é importante falar. Às vezes ele está aderido ao nosso tratamento, mas se ele estiver fazendo uso de outros medicamentos, isso também pode afetar. Lembrando que os nossos pacientes, felizmente, estão ficando velhos. Então, eles estão tendo hipertensão, eles estão tendo diabetes, alguns estão tendo artroses e artrites, e aí eles começam a tomar uma gama de outros remédios que às vezes conflitam com o nosso antirretroviral. E aí alguma coisa no meio do caminho faz a carga viral voltar a ficar detectável, e a gente começa a achar que o paciente é que está falhando, às vezes não. A combinação de tantos remédios é que não está boa. Então a gente tem que voltar a falar de adesão, checar se a adesão está boa, o que é que está acontecendo, que outros medicamentos ele está usando, e tentar minimizar a interferência dessas drogas entre si, e reduzir os efeitos colaterais, tentando facilitar a vida dessa pessoa. Além disso, se a pessoa tem outros agravos, então, assim, diabetes, o diabetes não é fácil de controlar, às vezes até no atendimento eu brinco com os meus pacientes, é mais fácil controlar o HIV do que um diabetes. O HIV não tem restrições, não tem restrições dietéticas, não tem restrições de hábitos de vida. O diabetes impõe uma série de restrições. Então, a gente tem que entender isso. O HIV impõe outras restrições mais da ordem dos preconceitos, ordens morais, que a pessoa se sente com uma certa responsabilidade. E o diabetes, por exemplo, que não é raro aqui no nosso ambulatório ter a concomitância dos dois agravos, traz uma série de outros compromissos que às vezes o paciente não consegue lidar. A falta de apoio familiar, a falta de uma rede social que acolha a pessoa. A gente tem aqui pessoas em segmento que estão há 5, 6, 7 anos convivendo com HIV e que não conseguiu até hoje contar para algum familiar, não consegue contar para algum amigo, não consegue ter o exercício pleno da sua sexualidade, com medo de contar para algum parceiro novo ou uma parceira nova que tem o HIV. Então, ele fica recluso na sua vida afetiva só de ter medo, pelo temor de revelar o diagnóstico para alguém. Isso também interfere na adesão, porque você está recluso na sua vida afetiva e todo dia você tem que tomar um remédio que faz você lembrar disso tudo que você está vivendo. Então, essas questões precisam vir à tona durante a consulta. Isso ajuda na melhor adesão. Transtornos mentais, na pandemia a gente viu uma série delas aparecerem, brotarem, né? A pandemia foi ruim para todos nós. Eu digo sempre que é muito raro ver alguém que saiu ileso da pandemia do ponto de vista mental, e isso não foi diferente para a população que a gente atende aqui. Então, abordar um pouco sobre isso, sobre os estados melancólicos, como que a pessoa ultrapassou o isolamento, como é que a pessoa está superando, se a pessoa se sente muito só, porque aí, se você está muito sozinho, sem grandes perspectivas, você não vê uma mão estendida no seu horizonte, não tem muito por que você fazer uma boa adesão. Então, isso tudo precisa ser conversado durante a consulta. E tem outros fatores que são mais objetivos, mais concretos, como, por exemplo, a baixa escolaridade, alterações cognitivas, então, pacientes que estão apresentando algum grau de demência, pacientes muito idosos que, às vezes, têm dificuldade de compreensão do que a gente está falando sobre o tratamento, então, isso precisa ser abordado também de forma mais pragmática, às vezes trazendo algum familiar, para a gente poder explicar do que a gente está falando, o que é o tratamento e como é que a gente vai fazer, garantir uma boa adesão, para no final a gente conseguir o alvo do nosso tratamento, que é manter aquele indivíduo com a carga viral indetectável. A carga viral indetectável, ele é só um marcador, ele diz para a gente se a pessoa está conseguindo
fazer uma boa adesão, tomar o remédio, mas tem todo esse recheio que a gente tem que caminhar juntos. Se esse caminho todo de tomar o remédio adequadamente está sendo suave, está sendo cheio de pedregulhos, está sendo sofrido, é uma oportunidade que a gente tem para discutir com o paciente tudo isso. Se ele está conseguindo fazer o exercício pleno da sua cidadania, da sua sexualidade, da sua afetividade, da sua vida profissional. Então, a carga viral indetectável, ele é um alvo, mas ele perpassa por todas essas discussões que tem a ver com a adesão. Então, a adesão é o recheio que a gente tem que fazer durante a nossa abordagem, durante o nosso cuidado da pessoa vivendo com HIV. Doutora, você percebe ao longo desses anos que você vem atendendo na Secretaria de Saúde alguma evolução ou alguma involução em relação à questão da adesão? Existem alguns esquemas medicamentosos que têm ajudado, que têm piorado. Como é que você percebe isso, essa passagem de tempo para o paciente e no seu consultório? Então, o esquema hoje que a gente tem, o esquema padrão, né, ele é muito facilitado. A gente tinha o 3 em 1, que já era uma pílula só, um comprimido só, então facilitou muito a vida. O 3 em 1 tem alguns efeitos colaterais que são importantes, e agora a gente tem um esquema padrão que é feito com 2 comprimidos, que também é muito seguro, e quando eu digo seguro, eu quero dizer assim, com poucos efeitos colaterais, e são muito fáceis de tomar. Então, isso trouxe muita facilidade para a pessoa vivendo com HIV. Então, isso realmente fez uma diferença muito grande. Então, a gente tem o Distrito Federal, quando a gente pensa naquelas metas 90-90-90 das Nações Unidas para HIV, que era para alcançar até 2020, né, até a meta já está ultrapassada, mas a gente vai ver o DF com o segundo 90, assim, os 90, a gente está muito próximo dos 90. Colocar 90% das pessoas diagnosticadas em tratamento e a supressão viral muito próximo do 90%. Então, e no nosso serviço a gente observa isso, que a adesão é alta. Agora, os que não aderem, esses são, em geral, casos muito complexos. Estão passando por situações muito complexas, de grande vulnerabilidade social, de grande falta de rede de apoio, então, uma falta de apoio familiar, estão em situações de abandono. Então, assim, quem não adere é aquele que está enfrentando, não é uma questão só biomédica, é uma questão multifatorial. Então, a adesão é alta, hoje a gente observa aqui, mas quem não adere, não adianta só uma abordagem médica, a gente precisa de uma abordagem multidisciplinar mesmo, porque a gente não vai conseguir resolver só com uma abordagem no campo biomédico. Assim, você tem que tomar um remédio, você tem que fazer o exame. A gente precisa enfrentar esses outros determinantes. Você acha que os médicos hoje... Você acha que os médicos e médicas hoje eles estão preparados para lidar justamente com esse paciente que não adere facilmente? Você falou do acolhimento e tudo mais, que alguns médicos chegam a ser até hostis em relação a isso. De maneira geral, você acha que os médicos estão preparados para esse paciente que não adere fácil aos esquemas? Então, eu acho que o infectologista, de modo geral, porque o infectologista ele é um clínico geral, né, voltado para as doenças infecciosas, mas eu acho que ele tem uma compreensão do seu papel na saúde pública, né? Eu acho que ele tem esse diferencial. Então, via de regra, eu acho que os infectologistas conseguem ter essa compreensão para além da questão medicamentosa. Mas eu acho que no nosso sistema de saúde ainda há muito desse comportamento de punir aquele paciente que não está seguindo adequadamente a prescrição médica. Eu acho que isso ainda existe, mas eu acho que o nosso serviço, por exemplo, a gente combate isso, a gente trabalha para que isso não aconteça. A gente tem uma vantagem, né, aqui na nossa unidade, que eu acho que é ter uma equipe multidisciplinar. A gente tem reuniões clínicas, a gente discute casos complexos, então isso é um diferencial. A gente consegue contar com o apoio de outras especialidades, com a psicologia, com o psiquiatra, a gente tem endocrinologia para a síndrome metabólica, a gente tem urologista, então a gente consegue
fazer um cuidado mais ampliado para o nosso paciente. Então, eu acho que isso também amplia também a nossa visão, porque quando você está habituado a ouvir o outro, a ouvir um outro colega, a ouvir a opinião de outra pessoa, isso faz você horizontalizar o tratamento, horizontalizar a abordagem. Aqui na nossa unidade, a gente trabalha os médicos e a enfermagem, os enfermeiros, nós trabalhamos muito próximo, e o enfermeiro é o que primeiro acolhe esse paciente. Então, no nosso serviço, acho que a gente tem uma situação privilegiada em relação a isso. Então, falando por nós, a gente não tem esse comportamento de rechaçar aquela pessoa que não adere. A gente tem até um setor que cuida dos pacientes com uma adesão, a gente tem uma enfermeira que é dedicada para resgatar, né, para fazer essa abordagem diferenciada, individualizada, ouvir o que a pessoa está passando, quais são as dificuldades que ela tem, e essa enfermeira nos aciona, olha, aquela sua paciente tem isso, então vamos nos reunir para discutir esse problema e ver como é que a gente ajuda. Mas eu acho que não é a regra nos serviços todos, quando a gente pensa no cenário brasileiro. Você acha que existe algum tipo de paciente, assim, modelo ou antimodelo, vamos dizer assim, né? Aquele paciente, assim, quais as características, normalmente, que tem aquele paciente que perde adesão, que desacredita no tratamento? Tem algum paciente típico nessa situação que você consegue dizer para a gente? É super boa a sua pergunta, porque, assim, a gente tem uma ideia de que aquele paciente, por exemplo, que faz uso de substância psicoativa, ele é um paciente que vai aderir mal, um mal aderente. Mas tem vários estudos que provam que não, que o mais importante é a primeira consulta, aí indicando que a primeira abordagem ela faz diferença, e a vinculação que o paciente vai ter com o serviço de saúde. Então, tem vários estudos mostrando que o grau de escolaridade e o uso de drogas, por exemplo, não interfere na adesão, que isso pode ser superado se ele tem baixa escolaridade, mas se você conseguir fazer com que ele entenda o que você está falando, com que ele não entendeu de jeito nenhum, mas você consegue usar outros mecanismos, você liga para alguém da família, você traz algum familiar, quando você supera essa dificuldade, por exemplo, você consegue fazer ele ter boa adesão. Então, que isso é um mito, a gente um pouco colocar um rótulo. Então, tem alguns estudos que já mostram isso, não existe esses fatores que predizem. O paciente chega, eu olho para ele, eu faço um questionário e digo, esse paciente não vai aderir. Alguns pacientes chegam para nós e já falam de cara assim, olha, mas eu não sou bom para tomar remédio. Aí a gente pergunta, mas por que você não é bom? E tenta achar alguma coisinha que seja aquela coisa, a isca que faz ele se motivar para tomar o remédio antirretroviral. Olha, mas esse remédio é fácil, você tem tantos planos, né? Se você tomar esse remédio todos os dias, você vai levar uma vida super saudável, você vai terminar a sua faculdade, você vai fazer o seu mestrado, você vai fazer a sua viagem, você vai conseguir estudar para o concurso, você vai ter o seu filho, você vai... Então, você tem que achar um botãozinho que liga aquela pessoa ao estímulo de tomar o remédio. Alguns já chegam falando isso, eu não sou um bom tomador de remédio. E aí você fica procurando qual é a brecha para você entrar e falar, isso é o que vai motivar o paciente para adesão. Alguém que está assistindo a gente, que tem algum tempo já que não toma remédio, que já abandonou seu infectologista, manda um recado para essa pessoa, um encorajador, alguma coisa que vá trazê-lo de novo ao tratamento, uma mensagem positiva. Então, a mensagem, eu acho que é assim, olha, o HIV, hoje é uma doença, o HIV é uma infecção, a gente nem fala que é uma doença, é uma infecção, e ela é completamente controlável, então, assim, não há por que a pessoa não se tratar. Então, o que a gente tem feito é chamado as pessoas para o cuidado, né? Para o autocuidado, para o cuidado compartilhado conosco, que venham, que tire suas dúvidas, que converse com a gente, que compartilhe os seus medos, e vai ver que o mundo ainda ele continua sendo lindo, com tantas coisas que a gente vê
de estranho, né, nessa pandemia principalmente, mas o mundo continua lindo, o sol continua nascendo todos os dias, e nós continuamos aqui para ajudar as pessoas que têm HIV a vencerem todas as suas dificuldades, a tratarem, né, a tomarem os seus medicamentos, a vencerem todos os seus obstáculos, e terem as suas vidas o mais saudáveis e plenas possível. Então, eu acho que esse é o meu recado, e o HIV hoje, ele não é nenhum selo, ele não tem mais aquele estigma que tinha antes. O HIV, ele permite uma vida completamente normal. Então, não há nenhum sonho que deva ser interrompido por ele. Essa que é a nossa mensagem. Vamos continuar vivendo, sonhando, amando, e o HIV a gente controla juntos. É joia. Doutora, mais alguma coisa que você quer falar? Estamos terminando agora. Já encerrou? Não, acho que a minha mensagem sobre adesão, acho que eu falei o que eu queria, as coisas mais importantes, né? Adesão é um campo infinito para a gente falar, mas eu acho que os pacientes, as pessoas que vivem com HIV, elas não precisam ter medo de terem que seguir, assim, da adesão. A adesão é simples, ela é fácil, os medicamentos são seguros, os medicamentos são muito fáceis de tomar hoje em dia, os tratamentos estão cada vez mais simplificados, então, que procurem, quem acha que tem o HIV, que acha que pode ter se infectado, que procure o teste, né, que faça, hoje já tem os autotestes também em farmácia, mas também procure o centro de testagem, procurem as unidades básicas para fazer o teste, quanto antes tratar, melhor, então, assim que souber do diagnóstico, deve ser tratado, e quem estiver em abandono, que volte para o cuidado, né? Isso é importante, para garantir que a pessoa tenha uma vida plena, uma vida cheia de saúde, né? De esperança, de desejos e de sonhos. Obrigado, doutora, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento compartilhado, tá joia? E é isso. Obrigada a vocês pela oportunidade. Sempre. Olá, meu nome é José Davi Urbais Brito, sou médico infectologista, no momento ocupo a presidência da Sociedade de Infectologia do DF e trabalho no Centro de Especialidade em Doença Infecciosa, que é um centro de referência para o tratamento de pessoas que vivem com HIV/AIDS e também para a administração do programa de profilaxia pré e pós-exposição. Fui convidado gentilmente pela organização desse seminário e nos próximos minutos vamos falar um pouco sobre essa travessia histórica que representa esta epidemia, esta doença infecciosa, que, como toda doença infecciosa, espelha em grande medida determinantes sociais, determinantes antropológicos, culturais de um momento histórico. Nesse sentido, a infecção pelo HIV tem várias e várias situações habitualmente muito tristes, impactantes, muito relacionadas a perdas e lutos e, sobretudo, ao estabelecimento, isso é uma questão bem própria desse sistema econômico-político-social que nós vivemos, que é baseado na tradição judaico-cristã do estabelecimento de tabus e estabelecimento de dispositivos devastadores de discriminação, devastadores de exclusão, notadamente naquilo que diz respeito à sexualidade. E aí eu acho que é importante nós começarmos essa nossa conversa deixando muito esclarecido que a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana encontrou biologicamente uma forma de transmissão extremamente eficaz para esse vírus, que é a sua transmissão sexual, e sua transmissão sexual entre homens que fazem sexo com homens, a imensa maioria deles homossexuais masculinos ou bissexuais,
e também em mulheres trans, por uma adaptação desse vírus a mucosas sexuais, evidentemente sendo a mais suscetível delas a mucosa retal. Então, o engajamento em relações sexuais anorretais representa, sem dúvida alguma, um elo de extrema relevância nessa transmissão, notadamente quando nós estamos nos referindo às características epidemiológicas da infecção pelo HIV/AIDS no lado ocidental do mundo, onde, por definição, nós temos uma epidemia concentrada, isto é, epidemia que vitimiza fundamentalmente, em grande medida, essas populações já previamente nominadas. Uma situação diferente é o que ocorre com a infecção pelo HIV no continente africano, por exemplo, onde os padrões de transmissão têm uma relação muito íntima também com a questão de precariedade intensa na saúde ginecológica das mulheres, com todo também uma organização que leva a relações sexuais não consensuais em muitas dessas situações e traz como consequência também um padrão muito mais associado a relacionamentos heterossexuais. Mas voltando a essa travessia histórica que é inscrita e que realmente a infecção pelo HIV está o tempo inteiro fazendo parte desse corpo histórico, nós temos então que os movimentos homossexuais, os movimentos de mulheres trans e tudo que hoje é inscrito nessa sigla LGBTQIA+, teve sim toda uma reivindicação inserida em lutas sociais, notadamente intensificadas na segunda metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, e isso em países centrais, como os próprios Estados Unidos, teve muita conflitividade, e a partir dessas lutas, a partir de toda essa estruturação de conflitos na demanda de direitos civis, houve avanços significativos nos comportamentos sexuais, com graus cada vez maiores de liberdade e com, digamos, uma configuração mais ampla da expressão dessa sexualidade nesse contexto, sem que nunca, isso se aplica até hoje, tenhamos um cenário onde a segregação, o estigma e a exclusão tenham deixado de ser um problema central nesse tipo de abordagem, e a nossa sociedade, nesse momento, está num movimento muito intenso de conservadorismo, num movimento muito intenso de volta ao passado, com teses muito reacionárias, isso encarado dentro das bandeiras da extrema-direita, que é um fenômeno social e político de grande alcance nesse momento histórico em que nós estamos vivendo, e que, sem dúvida alguma, tem colocado na pauta dos costumes, que é assim chamado, essa volta a dispositivos de enorme intensidade, causando políticas de exclusão e levantando os engajamentos de tipo religioso ou de tipo tradicionalista contra esses grupos, o que agrava, sem dúvida alguma, toda essa situação que já estava configurada há muito tempo de exclusão. O que tem tudo isso a ver com a epidemia pelo HIV e AIDS? Sem dúvida, ela teve todo um contexto quando ela explodiu entre esses grupos com muita mais intensidade, e foi manipulada do ponto de vista moral, com muito refinamento, acusando esses grupos
de todo um conjunto de costumes que seriam contra a perpetuação da sociedade, que seriam absolutamente doentias, que seriam moralmente condenáveis, e por aí vai. E é claro que, como no início da conversamos a colocar, a nossa origem judaico-cristã teve um prato cheio para a questão pecaminosa, de culpa, isso lá nos anos 80, muito impulsionado inclusive por parte de igrejas tão representativas como a Igreja Católica. O próprio Vaticano teve uma participação, digamos assim, tristemente célebre nessa execução de política de exclusão, e se aproveitou num verdadeiro delírio de poder moral desse tipo de pautas. Então aparece esse HIV, como a gente que trata de doença infecciosa sabe, esses vírus, essas bactérias não existem e não tem cenários ao acaso. Isso tem todo um componente de determinantes sociais, culturais, políticos, econômicos muito claros. E aí, então, ao mesmo tempo que a HIV vitimizou centenas de milhares de homens homossexuais, de populações trans, durante a década de 80, a década de 90, também permitiu um aumento da politização de uma boa parte dessas pautas, e em muitos lugares isso chegou a ter, inclusive aqui no Brasil, foi guindada institucionalmente. Então, por um lado, a situação desoladora, devastadora que a própria infecção pelo HIV e AIDS colocava do ponto de vista estritamente médico-assistencial, né, porque o quadro da AIDS é um quadro de profunda falência imunológica, com o aparecimento de infecções oportunistas, assim, de neoplasias de difícil cuidado, de difícil abordagem e com taxas de letalidade ainda muito elevadas. E, por outro lado, houve uma reação também de organização de todos esses grupos, que chegaram então a participar muito intensamente do desenho de políticas públicas. Esse desenho de políticas públicas, particularmente aqui no Brasil, teve reflexos extremamente potentes, reconhecidos mundialmente. Esse programa se impulsionou muito com esse olhar diferenciado para essas populações mais vulneráveis, e foi se incorporando rapidamente toda a prática de oferta gratuita de medicações antirretrovirais de alta potência, em combinações de várias medicações, que mudaram radicalmente a história natural da infecção pelo HIV, permitindo que as pessoas passassem agora a ter uma vida bastante semelhante àqueles que não são infectados. Essa evolução da medicação também foi incorporada com extrema agilidade pelo SUS, fazendo então que essas medicações cada vez fossem de menor toxicidade, de maior facilidade de administração, e em paralelo tudo isso, claro, dentro de uma política que contemplava e que contemplou a estruturação de uma rede nacional de assistência, com centros de referência para a assistência das pessoas acometidas, com uma construção de uma rede diagnóstica gigantesca, que vai desde o fornecimento de exames muito complexos de biologia molecular, como a carga viral, de imunofenotipagem, que permite então a quantificação de linfócitos CD4, que é um parâmetro extremamente importante para o estadiamento da doença, a série de exames sorológicos, exames bioquímicos, de hemograma, tudo isso numa rede de abrangência nacional em todos os estados e municípios da Federação Brasileira.
Em paralelo, também o desenvolvimento de toda essa politização que o próprio sofrimento pela doença vai gerar, e pela característica sempre atravessada dessa discussão moral absurda, que nada tem a ver com isso, deu também um impulso importante na pressão que esses grupos mais vitimizados pela doença conseguiram levar adiante na colocação das suas próprias pautas. E de fato você vê então que essa travessia histórica da infecção pelo HIV é acompanhada de maneira entrelaçada e íntima também com a discussão de direitos civis, entrelaçada sempre com a discussão da construção de conceitos de sexualidade que levem à saída da moralidade, a um resgate da dignidade das pessoas que são infectadas e que vivem agora, tanto quanto as próprias pessoas não infectadas pelo HIV. E essa travessia trouxe componentes muito importantes, porque um dos cernes dessa exclusão advém de reconhecer aquelas pessoas como ameaça. Então, por um bom tempo, e ainda hoje, essa pecha de que essas pessoas representam um perigo nos seus relacionamentos sexuais para as outras, sobretudo nesses grupos vulneráveis, tem consequências devastadoras na construção psíquica, emocional e sexual dos indivíduos que são infectados pelo HIV. E tudo isso num movimento muito ágil e talvez sempre brecado pelos conceitos moralistas, trouxe então à baila a questão da não transmissibilidade na vigência de tratamentos de alta potência que garantissem a supressão da replicação do vírus. Vejam bem, os trabalhos de início da terapia antirretroviral de alta potência, que é essa terapia que se conhece como coquetel, que é uma composição de medicamentos, começou a ser utilizada de forma massiva há mais ou menos meados da década de 90, 96 em diante, 97. Desde então, se tinham evidências muito fortes que naqueles casos de casais soro diferentes, onde um era portador do vírus e outro não acontecia a transmissão. Isso então é um conceito que vem já desde o início dessa estratégia de tratamento, mas vejam bem, notadamente por conta de estarmos perante um vírus letal, e em consequência todos os testes ou o desenho científico e epidemiológico de trabalhos que conseguissem demonstrar essa não transmissão sempre foram desafiadores. E claro, sem dúvida alguma, também o peso dessa configuração moral da qual não escapa nenhum elemento que também faça ciência. Quem faz ciência, quem está na gestão dos trabalhos, também é ser humano e, sem dúvida, é o tempo inteiro submetido a todo esse arcabouço, toda essa estrutura de construção da sua própria subjetividade com conceitos morais que são extremamente característicos dessa nossa cultura. E assim se passaram muitos anos para que este conceito de que indivíduo com carga viral indetectável, o indivíduo com carga viral não detectada em consequência de o uso de terapia antirretroviral de alta potência não representaria mais nenhum risco, pois a carga viral nas suas secreções sexuais
ou era nula ou não é o suficiente para que aconteça a transmissão. Isso levou muito tempo para se amadurecer e sempre deixando muito claro para quem está me ouvindo que o vírus HIV não é um vírus de altíssima transmissão. Agora que a gente está vivenciando essa tragédia da pandemia por SARS-CoV-2, vocês podem ter uma comparação do que é alta transmissibilidade. E, sem dúvida, quando a gente fala de vulnerabilidade, esse conceito de uma baixa transmissibilidade ajuda a compreender que o indivíduo, para se tornar infectado, tem que se colocar em risco em múltiplas ocasiões, porque não é um vírus que apenas numa única relação sexual consiga se transmitir na imensa maioria dos casos. Feita essa ressalva, nós então, a partir do momento em que conseguimos controlar de forma muito potente a carga viral, isto é, a replicação do vírus, era bastante esperado que a oferta desse vírus praticamente cessasse a partir dos fluidos sexuais, que são os principais elementos envolvidos nessa transmissão sexual, e isso já tinha sido bem determinado lá no final da década de 90, quando se fez a primeira tentativa de bloqueio da transmissão, que foi feita com o uso de medicação no binômio mãe-filho. Então, naquela ocasião, ficou bem determinado que com o uso de medicação você conseguia evitar praticamente em 100% dos casos a transmissão da mãe para o filho. Então, isso foi lá o primeiro degrau que foi bem definido, e vejam que nesse caso, como não estava envolvida a sexualidade e não existia então essa discussão moral que sempre acaba filtrando, sempre acaba atravessando essa discussão, se colocou rapidamente em uso. Isso, a demonstração do conceito veio diretamente já com a implementação das estratégias de bloqueio da transmissão vertical. Isso não aconteceu para a transmissão sexual. Em 2008, já o governo suíço colocou isso como uma política pública e rapidamente teve que recuar, porque, novamente, foi bombardeado, porque isso não era não tinha como ser demonstrado, e que você estava colocando em risco as pessoas, falsamente iludidas, que agora, na vigência da infecção pelo HIV, elas deixariam de transmitir quando se engajassem em relações sexuais não protegidas. E dessa maneira persistiu então apenas o uso do preservativo como principal e única arma preventiva no engajamento de relações sexuais. É claro que isso ainda persiste como uma ferramenta importante, que nós continuamos recomendando. O uso do preservativo foi um passo civilizatório fundamental no manejo da epidemia pelo vírus da imunodeficiência humana, e ainda é um dos recortes que nós devemos continuar insistindo e devemos continuar colocando dentro do leque de medidas preventivas da transmissão, e trabalhar isso também no contexto da sexualidade, dentro da erotização, também desconstruindo as questões que dizem respeito à ausência de prazer com o preservativo, a questão que vem sempre sendo citada, a diminuição da possibilidade de uma ereção eficaz, e por aí vai. Então, tudo isso tem que ser dispositivos muito bem azeitados, muito bem colocados para a população vulnerável, e é isso que, sem dúvida, falta. Nós temos pouquíssimas campanhas no sentido de a prevenção como um componente de consulta, um componente de cuidado da enfermagem, do médico, só orientado para aquilo. As campanhas são sempre as campanhas publicitárias, quando existiam, que já não existem mais,
uso preservativo no carnaval, no Dia dos Namorados, houve realmente uma banalização no que diz respeito a tocar isso dentro do contexto da sexualidade. A sexualidade tem suas particularidades individuais, tem que ser compreendido dentro do dispositivo da construção de uma vida psicoemocional saudável, dentro de tudo que diz respeito à superação do próprio estigma, a superação da própria discriminação, da própria exclusão que caracteriza a sexualidade entre esses grupos que são os mais acometidos pela infecção pelo HIV. Então, aí nós conseguimos finalmente que, a partir de 2012, se colocasse o conceito de indetectável e intransmissível. Isso agora veio com uma força de recomendação de todas as agências de gestão da saúde mundial, a Organização Mundial da Saúde, o seu programa específico para HIV/AIDS. Isso foi se disseminado aqui, o Ministério da Saúde também adquiriu então e encampou esse conceito como fundamental dentro da própria abordagem da epidemia e dentro da meta de diminuição e desaparecimento da transmissão, que é uma meta muito ambiciosa para 2030, e foi construído então aquele conceito da mandala da prevenção, que inclui que o indivíduo seja rapidamente diagnosticado. Então se colocou muito dentro da pauta as campanhas de diagnóstico de pessoas vulneráveis, porque uma vez que você diagnostica, rapidamente coloca esse indivíduo em tratamento e, para além dos efeitos benéficos para o próprio indivíduo, porque você está parando a replicação e, em consequência, a história natural da AIDS, você também está tendo um enorme efeito na transmissão, porque aqueles indivíduos em tratamento, uma vez que se tornem não detectados, em relação com a carga viral, não transmite. Então, do ponto de vista de saúde pública, isto tem uma importância muito significativa, e depois viriam então a profilaxia pré-exposição, a profilaxia pós-exposição, para se juntar à estratégia de uso de preservativo. Mas, sem dúvida, do ponto de vista psicoemocional, do ponto de vista da posição no mundo dos sujeitos infectados, na sua vivência como sujeitos, é uma libertação. Porque uma boa parte dos indivíduos infectados se sentem extremamente inseguros em se engajarem em relações sexuais sem o uso de preservativo, porque paira o tempo inteiro aquele medo de ele ser uma ameaça para os parceiros, e isso tem efeitos devastadores no desenvolvimento de uma sexualidade saudável, e sempre deixando bem claro que a vida sexual faz parte da saúde integral de todos nós. Não é para a vida sexual ficar naquele recorte moralista, que nem sempre moralista é igual a esses discursos religiosos de padres e pastores, etc. e tal, mas também na execução de piadas, de comentários sempre desqualificadores das práticas sexuais. Isto também faz parte da discriminação, da segregação, e que muitas vezes são dispositivos usados nas próprias populações que são vitimizadas pelos preconceitos. Então, é uma contribuição muito grande esse aspecto biomédico de completamente, sem dúvida nenhuma, indivíduos indetectáveis não transmitem. Isso abre uma porta gigantesca na possibilidade de que indivíduos infectados recuperem suas potências de sujeitos sexuais, como antes de serem infectados. Isso é muito importante dentro da sua própria saúde sexual, da reconfiguração dos seus direitos como indivíduo nesse recorte, e é mais uma das medidas muito bem-vindas e que, infelizmente, ainda não tem tido todo esse impacto na recuperação
dessa saúde sexual dos indivíduos, porque os próprios indivíduos infectados pelo HIV ainda relutam em muitas ocasiões para acreditar que eles deixaram de ser ameaça para os outros, e ainda isso traz uma carga de sofrimento extremamente intensa que acaba tendo consequências na saúde mental e psíquica dessas pessoas. Então, como vocês podem ver, essa travessia histórica da epidemia pelo HIV deixa muitas lições importantes e deixa muitos desafios para nós contribuirmos ao acolhimento dessas pessoas, ao amparo dessas pessoas e à recuperação plena da vivência de um elemento tão importante na vida de todos nós como é a sexualidade.